temos hoje Corinthians e Santos, né? Corinthians, por enquanto, devendo, né, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, nesse momento, está na 12ª colocação, só que aquele negócio, está na 12ª colocação com 10 pontos. Né? O Grêmio, que é o primeiro dentro da zona, tem 8 pontos. Nesse começo de campeonato, você pode ganhar uma, você já está lá no topo da tabela, perde uma, você já está na parte de baixo da tabela. Ou seja, é um Corinthians que precisa muito, né, Vamp, desse resultado hoje. Tá aí, ó, a colocação do Corinthians ali. Ele é 12º, mas ele tá 2 pontos à frente. Ele tá 1 ponto, na verdade, à frente do Grêmio. 1 ponto. Ou seja, é um Corinthians que hoje precisa vencer em Itaquera, nesse clássico contra o Santos. O Santos tá numa pindaíba absurda, que é o que eu falo, né? O torcedor deve estar muito bravo. O ano começou, nossa, Neymar voltando pro Santos, era só alegria, era só festa. E quando a gente dizia aqui, olha, Neymar jogou 6 jogos em 1 ano e meio no Al Hilal, aí, não, só querem criticar, Neymar vai jogar muito. Gente, o Neymar ficou chateado com o Jorge Jesus, que ele disse que ele estava abaixo fisicamente, e já foi comprovado que ele está abaixo fisicamente. Também não jogou no Santos, também não jogou, já é mais um jogo fora. E a gente ainda vai mostrar os custos do Neymar para esse Santos, né? Porque é surreal. Se eu não me engano, são 105 milhões de reais para 5 meses de contrato. Seria 4 milhões e 100 mil reais de salário, mais um valor exorbitante, eu acho que 80 milhões de reais aí, em publicidades. O Neymar, somando, ele está custando ao Santos 21 milhões de reais por mês. Por mês. Para entregar isso que ele está entregando, né? Que é mais lesão do que futebol. E aí a gente vai falar sobre esse tema. Mas, Vamp, hoje o Corinthians precisa vencer. E a campanha do Corinthians no Brasileiro não é boa ainda, né? Tá ali nesse meio da tabela. É muito delicado esse começo, né, Vamp? Se você ganha, você tá lá no topo. Se perde, você já tá lutando contra o rebaixamento. Muito, né? Tá muito achatado ali. Se você pegar ali, fora do Sport Santos, né? Que não depende só de uma vitória para sair da zona de rebaixamento, tá ali o Juventude, que joga hoje. Se o Juventude ganhar do Fluminense, ele sai da zona de rebaixamento. Ontem mesmo na rodada, quando começou a rodada, o São Paulo já estava na zona de rebaixamento. Aí o São Paulo ganhou do Grêmio, o Grêmio entrou e deu um salto. O Santos, ele precisa de 2 vitórias e depender de outros resultados para poder fugir da zona de rebaixamento. O Corinthians, como você falou aí, está a 3 pontos da zona de rebaixamento e a 3 pontos dos 6 primeiros. Então tá tudo muito achatado. Quem abriu mais foi quem? Flamengo e Palmeiras que abriu. O resto tá tudo muito bolado. Vejo uma situação muito difícil pro Santos, principalmente na tabela agora, né? O Santos tem Corinthians, ele tem o jogo de volta contra o CRB pela Copa do Brasil. Em Campeonato Brasileiro é Fortaleza, Inter, Palmeiras. É mais ou menos, eu acho que essa sequência aí, não precisamente nessa lógica, mas são os 4 adversários que vêm aí pela frente pro Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Muito complicado. E o Corinthians também jogar uma melhor partida, fazer um jogo melhor. Acho que na Sul-Americana, muito difícil o Corinthians classificar até mesmo em segundo. Né? E pela Copa do Brasil, joga no meio de semana contra o Novo Horizontino. Ganhou lá em Novo Horizonte, te dá uma tranquilidade maior. E tem que sair com a força máxima hoje. É o Campeonato Nacional, para mim o que mais vale, né? Então, assim, uma derrota hoje em Itaquera, aquilo que você falou, fica 2 pontos da zona de rebaixamento. Se ganha, pode pular ali para ficar perto até dos 6 primeiros colocados, que hoje está 3 pontos à frente do Corinthians, se eu não me engano, é o Fluminense. Não, e tem outra coisa também. Fora a parte política, né, Tico? Uma derrota hoje em Itaquera, aí meu Deus. Jogo de risco. Isso. Jogo de risco para as 2 equipes, né? Para o Santos também, que de repente, se o Santos não soma pontos, ele já pode ficar a 3 jogos de sair da zona de rebaixamento. Claro, é isso aí. É isso. Vai ter a votação do impeachment, velho Vamp, no dia 26 agora.
Dia 26 vai ter a votação do impeachment do Augusto Melo, que todo mundo está achando que o Augusto Melo não chega ao fim do seu mandato, tá? Como presidente do Corinthians. O Augusto Melo tinha Gaviões por trás, não tem mais. A Gaviões estava segurando o Augusto Melo. Hoje nada segura o Augusto Melo. 5 diretores dele pediram demissão há pouco tempo, inclusive o de marketing e o diretor financeiro. Cara, daqui a pouco ele tá sozinho. É tipo assim, quem vai pular por último do barco? Agora, antes da gente falar dessa situação do Neymar, que, cara, eu vi a reportagem falando dos números do Neymar e realmente eu fiquei assustado. Eu não consigo entender. Tudo bem, é o Neymar, tudo bem, é um grande ídolo da história do Santos, é um cracaço, mas não dá para entender um clube brasileiro que arca com 21 milhões de reais por mês com um jogador que está longe de estar no seu auge. Para a Arábia Saudita, tudo bem. Os caras cagam dinheiro, né? Cagam, literalmente eles cagam dinheiro. Então, para os árabes, vai Neymar, toma aí 43 milhões de reais por mês, que era o salário dele. Precisamos de mídia para a Copa do Mundo. Agora, não dá para o Santos, na fase que está, achar que mídia é tudo. Contanto que eu vi a outra reportagem agora, que o Santos ainda precisa arrecadar 30 milhões em publicidade para empatar com os gastos que ele teve com o Neymar. Ou seja, se o Santos não conseguir mais 30 milhões em publicidade, vai ser prejuízo grande a passagem do Neymar para o clube, porque muita gente acha, não, o Neymar se paga. Ah, não, só o que ele vende já se paga. Os patrocinadores 6 vezes, aumentaram o valor 6 vezes por causa do Neymar. Tá bom. Mas por enquanto não se pagou. Então é bom o torcedor não se enganar. Não se pagou por enquanto. Faltam 30 milhões para o Neymar se pagar. E sem jogar, praticamente. Mas antes disso, o Fábio Piperno, e depois eu quero ouvir o Mauro César Pereira, e o Dorival Júnior, gente? Vocês acham que mudou alguma coisa no Corinthians com o Dorival Júnior? Me desculpa, para mim ainda não. Para mim, não. E eu falava, será que trocar Ramon Dias por Dorival Júnior vai ser trocar 6 por meia dúzia? Porque o Corinthians estava tropeçando há 2 jogos, aí venceu o Racing do Uruguai, mas também se não venceu o Racing do Uruguai, com o elenco que o Corinthians tem, fecha as portas. Fecha as portas. É obrigação vencer do Racing do Uruguai. E, por enquanto, Fábio Piperno e também Mauro César Pereira, não jogou nada esse Corinthians do Dorival Júnior. E o Corinthians do Ramon Dias, em alguns momentos eu lembro de ter visto jogar um futebol bom. Então, eu não sei se mudou muita coisa com o Dorival por enquanto não, Fábio Piperno. Opinado, o padrão de atuação é mais ou menos o mesmo. Agora, é claro que o Dorival chegou outro dia. Também não é justo cobrar dele agora aquilo que o Corinthians não apresentou no período todo aí, Ramon Dias. O Corinthians com o Ramon Dias também foi aí, o Corinthians, né, nota 5, 6, melhorou um pouquinho em relação ao que tinha antes, mas porque também recebeu reforço. A verdade é que se o Corinthians, a gente já está falando de um período aí, um recorte de praticamente 9, 10 meses, do início do Ramon Dias, aliás, da fase que o Ramon Dias iniciou a reação até agora. Se o Corinthians nesse período todo não mudou muito, se o padrão de atuação é mais ou menos o mesmo, se é o Corinthians que, nossa, sua sangue para fazer 1-0 num potente Racing do Uruguai, então, assim, também não dá para esperar lá grande coisa. A realidade do Corinthians é essa. Aí eu vou até ser obrigado a concordar com o Flávio Prado que talvez com o Racing Uruguai fosse o impacto do idioma espanhol, como foi contra o time da Venezuela. Outra equipe contra quem o Corinthians suou sangue. Mas, enfim, brincadeiras à parte, tem que exigir mais e um time que está oferecendo menos é muito caro. Você começa a olhar o Corinthians, por exemplo, deixando até a história do Depay de lado, que todo mundo já falou bastante. O Félix Torres custou 38 milhões de reais, está lá no balanço do Corinthians. Esse balanço muito estranho aí que está causando ainda mais problemas ao quase ex-presidente Augusto Melo. Então, assim, o Corinthians é um time caro, não é o bom e barato, longe disso. Quer dizer, o Corinthians está jogando hoje uma bola padrão, esses times estão na parte de baixo da tabela, ou próximo a isso, só que o Corinthians paga, gasta com isso,
padrão quase que Palmeiras e Flamengo. É muito caro, é desproporcional. Então o Corinthians tem que ser cobrado por isso. É óbvio que o técnico Dorival Júnior, ele não está, sabe, naquele período de lua de mel, em que já caiu nas graças da torcida e tudo é permitido. Não, ele tem que ser cobrado também, porque ele chegou outro dia com o status de último técnico de seleção brasileira. Mas a verdade é que ele não piorou o time. O problema é que ele não melhorou. Então continua sendo um time mediano demais, caro demais e que tem a obrigação de oferecer muito mais. Sobre o Neymar, depois eu vou falar das últimas peripécias dele dessa semana, né? Encontrou até o principal youtuber do mundo, né? O cara com 395 milhões de seguidores, e veio ao Brasil para visitar a Ilha das Cobras, mas parou lá na vila, fez umas fotos lá com o Neymar. Agora, Pilhado, eu quero saber o seguinte, o Santos na ida empatou com o CRB em 1-1. Será que o Neymar vai se propor a retornar ao time contra o CRB lá em Maceió, num confronto de alto risco que pode, inclusive, custar uma eliminação? Mas então não joga mais jogo nenhum, né, Piperno? Ué, porque já não tá jogando tudo que é clássico, né? Não tá jogando os jogos grandes. Quando se destacou contra o Red Bull Bragantino, contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, contra o Novo Horizontino. Pô, tem que começar a jogar, gente. Mas aí caímos numa outra questão. Só o torcedor tonto que acreditou piamente nesse projeto, só o torcedor velhinha de Taubaté desse projeto, que acha que o Neymar vai se expor em jogos de alto risco. Ele não está aqui para isso. Mas o que a gente vai trazer aqui já assim, é muito bizarro. É muito bizarro. Porque, foi publicada uma reportagem no UOL, tá? Onde mostra que o contrato assinado entre Santos e Neymar pai, né, que selou a volta do Neymar para o Santos, garante ao jogador pelo menos, eu ainda gosto do pelo menos, ou seja, pode ser mais, pelo menos 21 milhões de reais por mês entre salários e direitos de imagem. O acordo, que vale por 5 meses, expira no próximo dia 30 de junho. Ou seja, não rendeu nada. Nada. Rendeu muito pouco o Neymar no Santos. Gente, a gente pode dar o exemplo da colocação do Santos. Está na penúltima colocação da tabela. Como disse o Vamp, se o Santos perde hoje, ele pode vencer os próximos 3 jogos que ele não sai da zona do rebaixamento, pô. Olha a situação do Santos. E aí, nesse período, né, até 30 de junho, o Santos terá pago pelo menos 105 milhões de reais para o Neymar. O valor total do contrato equivale a 25% do orçamento previsto pelo Santos para essa temporada, tá? E aí, tá aqui, sobre os pagamentos referentes a projetos de marketing e exploração da imagem, o Santos terá que repassar à empresa do Neymar, pai, por contrato, no mínimo 85 milhões de reais, 15 milhões de dólares. Esse valor precisa ser quitado independentemente das receitas arrecadadas até 30 de julho deste ano. Detalhe, detalhes do contrato do Neymar com o Santos. Vamos lá. A empresa do Neymar pai fica com 75% do valor de novos patrocinadores que chegarem ao Santos após a chegada do Neymar. Que aí muita gente diz, pô, o Neymar aumentou 6 vezes, todos os patrocinadores aumentaram 6 vezes o valor dos patrocínios do Neymar. Tá bom, mas ele tira 75% disso. O que adianta? Aí vamos lá. No caso de patrocinadores antigos, a empresa do Neymar pai também fica com 75% do valor do aumento gerado. Existem projetos de produção de conteúdo com o jogador. O Santos precisa da autorização da empresa do pai do Neymar para usar a imagem do Neymar em qualquer contexto. E outra, ele tem 3 camarotes na Vila Belmiro. E o Santos custeia voos particulares e estadia, sempre em hotéis 5 estrelas,
para o Neymar e acompanhantes, além de passagem na classe executiva para todo o staff do Neymar, da staff da NR Sports. Ou seja, gente, com todo respeito, será que daqui a pouco o clube de futebol vai contratar então o Whindersson Nunes? Vai contratar a Virgínia? Porque, na boa, pelo que eu estou vendo desse contrato aqui, a gente está falando de influenciador. A gente está falando de influenciador. A gente vai para um break rapidinho que a gente precisa ir, né? Eu vou tocar nesse assunto aqui com o Mauro César Pereira, com o velho Vamp, com o Fábio Piperno. É muito dinheiro. E a gente tem que tocar nesse assunto porque o Santos está na penúltima colocação do Brasileiro e o Neymar não está jogando. Bom, Mauro César Pereira, a gente estava falando do Corinthians, né, do Dorival, que não conseguiu realmente melhorar muita coisa ainda, mas vai ter tempo para isso. Agora, eu estava falando da situação do Neymar aqui, Mauro, por quê? Porque o Santos hoje, ele está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, só está na penúltima porque o Sport está muito mal. O Sport tem 2 pontos. O Santos tem 5 pontos em 24 disputados. Em 24 pontos disputados, está aí, ó. O Santos tem 5 pontos. E foi feita toda uma festa, Neymar voltando para o Santos, agora o Santos vai voltar a ser um time vitorioso. E a gente falou muito aqui. Muito. Você, inclusive, sempre usou a expressão um jogador imaginário. Cara, o que eu li aqui me surpreendeu muito. Eu nunca imaginei que o Neymar ganharia 21 milhões de reais por mês no Santos. É por isso que ele veio para o Santos. Nenhum time do mundo iria pagar isso pelo Neymar. Do mundo. E olha que a gente está falando de mundo árabe, o que quer que seja. Com o que ele entregou no Al Hilal. Eu repito, ele ficou no Al Hilal 1 ano e meio e jogou 6 jogos. No tempo que ele jogou no Al Hilal, teve navio, teve carnaval, teve tudo. Agora, futebol, atuação, frequência, regularidade, não teve. Aí ele volta para o Santos ainda criticando o Jorge Jesus. Falou, eu fiquei chateado sim, porque eu decidi os treinamentos e ele disse que eu não estava entregando fisicamente. Quando está provado que o Jorge Jesus tinha parcela de razão. Porque, mais uma vez, em 5 meses o Neymar, se eu não me engano, jogou 9 ou 10 jogos. Desses, ele foi titular em 6. E só se destacou realmente em jogos contra clubes menores. Para quem acha, Mauro, porque isso é um assunto novo, quem achava que o Neymar dava o retorno, não, já valeu pela mídia, tá errado. São 30 milhões que ainda faltam o Santos arrecadar com publicidade para pagar o que gastou com o Neymar. E detalhe, 30 milhões de reais em publicidade quer dizer 30 milhões em 25% das publicidades. Porque está aqui que no contrato 75% fica para o Neymar, fica para a empresa do Neymar. É muito bizarro, né, Mauro? O Bruno sempre fala aqui que os clubes brasileiros supervalorizam o jogador, que é muito dinheiro com uma entrega que não vale a pena. Agora, nesse caso, esses 5 meses de Neymar custarem 105 milhões para um clube brasileiro, beira o absurdo, né, Mauro César Pereira? Bem, isso aí eu acho que já deveria estar sendo discutido mais amplamente dentro do Santos, né? O Santos não tem oposição, não tem ninguém lá que questione as decisões de quem está no poder, né? O porquê dessa contratação. Mas ela foi festejada, né? Por santistas, por muita gente, né? Foi tratado como se estivesse voltando ao tempo, no tempo, né? Como se nós voltássemos 10 anos, até 2015, quando o Neymar estava no seu auge no Barcelona, por exemplo. Mas não, né? Hoje o Neymar é isso aí, então vai ficar nessa situação. O Santos está aí ralando na zona de rebaixamento. Se perder hoje, como já foi dito aqui, vai ficar numa situação ainda pior. E a falta de noção, né, do que é a realidade de um time que volta da Série B. O time que volta da Série B, primeira providência, a manutenção do time na primeira divisão. Depois se pensa em alguma outra coisa. Não foi assim, então está custando caro, mas é um roteiro conhecido. Já sabíamos que havia esse risco. E são custos assim, bizarros, né, Piperno?
assim, é até meio surreal. 105 milhões de reais por 5 meses para um jogador. Eu vou até pedir para o Kaique me mandar aqui os números redondos. Quantos jogos o Neymar? 7 jogos. O Neymar tem 7 jogos. Não, são mais, Kaique, são mais. Porque 7 jogos... ele foi titular em 6 ou 7. Ele tem 9 jogos. Não, ele tem 9. Isso. 9 jogos pelo Santos. Pelo Al Hilal foram 7. Pelo Al Hilal foram 7 jogos em 1 ano e meio. Pelo Santos, 9. E, se eu não me engano, 6 como titular, Piperno. Tipo assim, o Santos, para esse contrato do Neymar, pode ser que ele renove e arrebente. Mas para esse contrato do Neymar, que ele não joga hoje de novo contra o Corinthians, Piperno, jogou dinheiro fora. Não, mas aí não foi falta de aviso. Espera lá, o Santos é um time de futebol. O Santos é um time, um clube de bola. Ele não é um grupo, ele não é um clube formado para fazer sucesso só em rede social. A história do Santos se deu dentro de campo. Então, isso é a primeira coisa que eu acho que acabaram desprezando nessa história toda. Segundo, o Neymar entrou em campo 9 vezes, 7 no Paulista e duas depois, mas veja, ele entrou em campo dentro daquele conceito que eu insisto sempre, do Neymar, celebridade que de vez em quando joga bola. Então, é isso que ele fez no Santos até aqui. É óbvio que essa negociação, esses números todos, eles mostram que esse acordo é infinitamente mais vantajoso para o jogador do que para o clube. O clube eu não sei o que foi que ganhou até agora. Muito pelo contrário. É um clube endividado, que tem dificuldade para contratar, que tem dificuldade para montar um elenco compatível com a sua tradição e capaz de mantê-lo na Série A. Nada disso, nenhum desses objetivos está contemplado até aqui. Segunda coisa, e aí, algo que sobre o qual eu fiquei refletido outro dia. O Neymar, quando saiu do Santos, ele foi embora numa transação muito mal explicada, em que o Santos ganhou dinheiro de pinga na época. Não vamos esquecer isso. E depois de muita investigação lá na Espanha, investigações que geraram inclusive multas aí para dirigentes e para o próprio Barcelona, descobriu-se que Neymar pai recebeu aí mais 40 milhões de euros por aquela transação. Dinheiro que não passou pela contabilidade do Santos. Foi um pagamento feito diretamente ao pai dele. Ora, se o Neymar, enfim, a família Neymar, ganhou tanto dinheiro naquele momento, em 2013, às custas do Santos, será que talvez não fosse o caso agora de querer, de fato, devolver um pouquinho? Fazer um contrato, olha, a gente leva um salário simbólico mais uma participação no faturamento adicional, e isso é justo? Quer dizer, se a marca Neymar de fato vai atrair, seduzir tantos patrocinadores que vão gerar tantos milhões a mais para o Santos, é justo sim que a família Neymar acabe lucrando com isso. Mas esfolar mais, levar mais dinheiro do Santos, que hoje está passando o Pires aí, eu acho que é, de novo, explorar o Santos pela segunda vez. É uma história que se repete, infelizmente se repete até como farsa, porque agora o Santos está pagando por um personagem que não vai mais jogar bola e vai ficar ganhando como sempre, por muito tempo, porque em relação a esse contrato que o Pilhado citou aí, ele vale até 30 de junho para o Neymar jogador. Mas com o Neymar, pessoa jurídica, esse contrato vai se estender, acho que até o fim do ano. Ou seja, até o fim do ano, o Santos teria que pagar muito mais. Não, e aí, né, para piorar isso tudo, porque sempre tem os baba-ovo, né? Sempre tem. E aí tentam fazer númerozinho para enganar o otário. Mas não vai enganar aqui no Canelada, que aí a gente não deixa. Porque tem. Aí até outro dia estava na pauta aqui, né, que eu falei com o Kaique, calma aí. Mas aí a gente está caindo no continho dos baba-ovo do Neymar. Porque aí tinha Santos com Neymar, 62,9% de aproveitamento. Nossa, que maravilha o Santos do Neymar. Essa enganação aí, que a gente está vendo aí, ó. Essa enganação fajuta aí. Aí tem Santos sem Neymar, 23,8%. O que isso parece? Parece que o Neymar foi um monstro na temporada. Porra!
o Santos com o Neymar realmente é muito melhor. Gente, enganação pra bobo. O Neymar jogou contra as babas no Campeonato Paulista. Nem os jogos difíceis ele jogou no Campeonato Paulista. Aí jogou contra a Inter de Limeira, contra o Novo Horizontino, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí, contra o Corinthians, não jogou, porque foi onde ele se lesionou. Foram vários jogos babas do Neymar. Aí tiveram os jogos do Brasileiro, foi contra o Vasco, que foi onde ele se machucou, e mais um, que também não foram completos. Aí, quando pega Campeonato Brasileiro, os jogos difíceis, aí o Neymar não joga. Então, esse número que você está vendo na tela aí, tá? Por que a gente está colocando na tela? Para dizer o seguinte, você que acreditar nesses números é bobo. Você que acreditar nesses números está fazendo o papel de otário. O Neymar jogou os jogos molezinhas e ali entregou alguma coisa e quando realmente o bicho pegou, ele já estava machucado. Então, esses números não podem ser parâmetro. Para mim, a passagem do Neymar nesse contrato, eu deixo claro isso, porque mais uma vez ele não vai jogar um clássico. Já está lá treinando com o time, já está lá. Só que provavelmente é mais cômodo jogar contra o CRB na Vila Belmiro do que jogar contra o Corinthians em Itaquera. Aí ele não joga o clássico hoje de novo, deve voltar contra o CRB, vamos ver se vai voltar. O contrato acaba dia 30 de junho, ou seja, nem tem como valer a pena a passagem do Neymar pelo Santos. E aí, Vamp, esses números não podem enganar o torcedor. Agora, é o que o Piperno falou. Aí tá sempre lá na Liga de Futebol, que eu não vou falar nome, que eu não ganho nada, Jovem Pan não ganha nada para divulgar, mas aí tem Liga de Futebol. Ele é o presidente, ele cobra pênalti brincando. Aí agora, como o Piperno disse, recebe o maior youtuber, é o Mr. Beast lá, né? Lá no Santos, maior youtuber do mundo. Aí vai pro Carnaval do Rio de Janeiro. Gente, eu sei que é importante a mídia que o Neymar dá pro Santos, e é realmente. Ele dá. Muita gente de fora do Brasil conhece muito o Santos hoje em dia por causa do Neymar. Sim, ainda mais a molecada. Agora, custar 105 milhões de reais para isso, Vamp, é meio bizarro, né, Vamp? É meio surreal. São 4 milhões e 100 mil só de salário. E 85 milhões de reais, se eu não me engano, 80 milhões de reais que ele tem que ganhar em publicidades, Vamp. Então, Tico, né? Quer dizer assim, né? O presidente do Santos, ele é um gestor, né? Ele é um empresário muito bem sucedido, sabe lidar com números, como também o dono do Cruzeiro, outros presidentes aí que trabalham, têm a sua vida à parte, trabalhando com um negócio, comércio, sabendo valores. Então, quando o presidente do Santos traz o Neymar de volta, repatria o Neymar para se recuperar, o Neymar aqui, eu estou em casa, aonde eu posso me recuperar, onde me tratam bem, mas não vai esquecer a parte financeira, né? A parte financeira está aí. Eu não sei como é o contrato. Acho muito estranho, assim. Vamos supor que Vampeta Soluções de Cabo de Aço está lá no Santos, eu patrocino o Santos. Aí, com a chegada de Neymar, eu tenho um contrato com o Santos, por exemplo, tenho um contrato. Aí chegou o Neymar, o presidente falou, Neymar chegou, você vai ter que aumentar agora 6 vezes o valor. Eu digo, como eu vou aumentar 6 vezes? Eu tenho um contrato com você de um ano aqui, o valor é esse aí, ó. Deve ter multa rescisória, deve ter tudo. Eu não entendi até hoje esse número de que os patrocinadores do Santos, com a chegada do Neymar, aumentou 6 vezes os valores. Se eu tenho um contrato, me pergunta, você tá, pode chegar aqui, ó. O Papa Leão XIV, irmão, o contrato que eu tenho aqui com vocês é esse, ó. Insensível. O contrato daí, tem multa rescisória, tudo. Ah, não quer, então vou arrumar outro. Aí outra coisa. Né? Os contratos assim de bastidores, eu não sei como é que é isso e como foi essa valorização toda para que, se você tem os patrocinadores, eleve para 6 vezes a mais o valor do contrato. Parte de campo. Parte de campo, aí sim. Isso aí a gente pode falar muito bem. Hoje o Santos vive na zona de rebaixamento, saiu o treinador, tem o tempo todo para treinar durante a semana porque não está
em competições sul-americanas, não está na Sul-Americana nem na Libertadores. Jogou pela Copa do Brasil, tem que reverter um resultado, tem que ganhar lá em Alagoas, no meio de semana, do CRB. Seu principal jogador não atua, jogador que foi para fazer a diferença, né? Trouxe um treinador que tinha experiência com a seleção, sempre foi auxiliar do Tite, treinador de base, treinou alguns clubes de base, mas pegou logo o Santos assim de cara, né? Pegou logo o Santos de cara e numa situação não muito boa. O Santos precisa somar pontos. A sequência de jogos aqui eu estava vendo. Joga fora hoje, tem 3 jogos fora. Joga hoje contra o Corinthians, no meio de semana contra o CRB e no final de semana contra o Vitória. E mais 3 ou 4 rodadas pega em sequência Palmeiras e Flamengo. À frente. Tem Inter e Fortaleza ainda e Botafogo. Quer dizer, olhando assim para a parte de campo, o seu principal jogador não atua. E quando você tem a parte de campo, a emoção do torcedor, a paixão, é o que vale. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo está no Al-Nassr. O Al-Nassr lá da Arábia Saudita não foi campeão saudita e não conseguiu nem vaga para a liga dele lá, que seja lá a Libertadores dele. Mas o Cristiano Ronaldo atuou quase todos os jogos. 28. O Messi, de repente, mas uma vez ou outra o Messi fica de fora, mas atua. Se eu não ganhei, pô, mas eu tô atuando. Sim. Eu não tô fora. Né? Tá lá, Cristiano Ronaldo. Pô, se você olhar a temporada do cara mais velho, o Neymar tem 2 anos aí que não joga por lesões. E se acha que é um grande negócio fazer publicidade para ganhar dinheiro, que a parte de campo, filho, é que conta. Não adianta dizer, ó, eu trouxe o cara, deu um impacto aqui de imagem, de propaganda, e a parte de campo. Time na zona de rebaixamento, o time que voltou da Série B, um time que não chega às finais do Paulista, um time que penou agora para ganhar do CRB. O jogo foi empate, né? Foi empate na ida, agora tem que ganhar lá em Alagoas. Quase perdeu. O CRB joga a Série B do Brasileiro. E vai fazer uma fumaça. Um time que a torcida está pegando no pé de alguns jogadores e do próprio presidente. E aí tem esse marketing todo. O marketing é bom, meu filho, quando você está ganhando, vai entrando dinheiro e o time dentro de campo. Porque, para mim, o que mais vale é você dentro de campo. Tendo os resultados, o patrocinador vai ficar feliz, todo mundo feliz, torcedor que mexe com paixão e amor. Aí eu vejo o Santos vai jogar no estádio do Palmeiras, faz uma homenagem para o Neymar 100 jogos, no campo do adversário, do rival, na zona de rebaixamento, pega um dos maiores jogadores da sua história e do futebol brasileiro, o Edu Jonas, leva aquela placa, você vê totalmente ali, ele todo desconfortável com aquilo, que deve pensar, pô, os caras estão de brincadeira, eu joguei um dos maiores Santos de todos os tempos, ao lado do Pelé, campeão do mundo em 70, joguei a Copa de 66 com 16 anos, os caras me botam aqui no estádio do Palmeiras para entregar uma placa ao Neymar de 100 jogos na zona de rebaixamento. Parabéns à criatividade. Se isso é marketing e vai fuder no time dentro de campo, então de parabéns aí que tá comandando o Santos. Não, e tem isso, né, Vamp? 100 jogos na Vila Belmiro, ele ganhou a placa no Allianz Parque. No Allianz Parque, Tico, e aonde o Neymar falava que, não só o Neymar, vários jogadores falaram que sintético não é legal. E deram ainda no campo sintético lá, ó, da presidenta que falou, ó, aqui o meu clube não é departamento médico, onde foram fazer a homenagem. Não, aquilo ali tá muito claro, que foi o seguinte, ó, a gente precisa botar o Neymar na mídia, a gente precisa botar o Neymar não tá jogando, não tá entregando pros patrocinadores, faz alguma coisa. Aí entregam uma placa pro Santos na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, entregam uma placa de 100 jogos do Neymar na Vila Belmiro. É assim, é um número meio nada a ver, e nem na Vila Belmiro foi a entrega. E aí, só trazendo aqui, tá, o que eu disse daquela enganação de números. Gols e assistências do Neymar pelo Santos. Gols do Neymar foram contra o Água Santa, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino. Assistências do Neymar contra Água Santa e Inter de Limeira. Aí o Neymar passou em branco contra o Novo Horizontino, contra o Noroeste, contra o Corinthians ele nem jogou, que ele não jogou aquela partida, que foi quando ele sentiu a lesão e ficou fora. Fluminense, Atlético Mineiro, ou seja,
É isso que eu digo. Aqueles números são para enganar as pessoas. E aqui a gente não vai, né, passar número sem fazendo enganação aqui para o nosso torcedor.